Porque muitas pessoas lá no começo já O pularam melhor fora, é o final, sempre. pularam sempre. fora no começo Exato. e ficaram sem essas informações aí que foram passadas no final da Toca do Coelho aí, né? Que a Lloyd tanto falou e que foi muito legal, muito legal. Uma mensagem que sempre vai te edificar. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, seja muito bem-vindo, bem-vinda a este humilde canal. Sim, hoje nós estamos numa situação diferentinha. Vocês estão vendo os bastidores aqui da My House, da minha casa. Nós não estamos hoje no estúdio, estamos hoje do lado de fora e do lado de fora a gente tem um bate-papo mais informal, né? Não é um papo de maninho, mas também é uma forma da gente poder incluir pessoas do meu coração, que é do meu lado aqui a minha esposa, Lloyd Denise, para vocês que não conheciam, né? 30 anos juntos, então eu tenho autoridade para falar, nós temos, né, autoridade para falar sobre alguns assuntos aqui, e não menos importante, do meu outro lado, lado esquerdo, lado canhoto, né? Não, você não é canhoto, não. Mas está Ednardo Sabino, diretamente de Minas Gerais, a terra do pão de queijo. E hoje nós vamos falar sobre algumas coisas bacaninhas, vai ser uma conversa fluida, então você é o nosso convidado para pegar sua pipoca, seu Codex preferido, né? E comer com a gente aqui, ouvindo esse bate-papo, né? E aí, Ednardo, seja bem-vindo. Pessoal, estamos aí, agora é bate-papo informal. É informal. Isso aí. Informal, Chega aí né, Ló? para casa do Ricardo. Isso aí. É isso aí. Nós estamos aqui hoje. O que vocês querem saber? Vamos trocar uma ideia. Eu quero Bora, saber bora, das suas bora. referências. Primeira coisa, vamos falar de coisa boa. Depois a gente vai para as polêmicas. Vamos falar de coisas boas, assim, porque eu percebo que a cada dia que passa, tem alguns colegas que são produtores de conteúdo que passam um pouquinho do seu conhecimento, daquilo que o Eterno passa pra gente, eles passam com muita propriedade. Eu queria que você passasse pra gente, assim, quais são as suas referências hoje em dia, assim, que tem feito um bom trabalho, que até para deixar pro pessoal que tá aí do outro lado, que não conhece de canais, assim, poder acompanhar também. Citando? Pode falar. Tem muitos caras bons, né? Cita 3 aí, vai. Tem muitos caras bons. Eu acho que, se for falar assim, minha referência assim, de pessoas hoje, não tem assim uma específica, porque eu estudo muito assim por mim, né? Sim. Certo. Mas eu poderia fazer uma lista aqui de pessoas que influenciaram bastante na minha vida, de forma positiva ou não. É porque é aquela coisa, né? Ver de tudo retém o que é bom. Então, Sim, tá certo. muitas pessoas que às vezes nem convergem em muitas ideias daquilo que eu acredito, eu acabo pegando ali uma coisa ou outra que a pessoa ela fala. Vou dar um exemplo aqui, o próprio Olavo, uma pessoa assim que é querida por muitos, odiadas Por outros. por outros muitos. Pegou o primeiro nome leve, né? Já peguei leve. É, bem leve. Vocês sentirem o nível que vai ser aqui, bem leve. Já peguei leve. Bem Então, leve. uma Sim, que é pessoa bom. assim que sensacional. Li alguns livros. Um que marcou bastante é o Imbecil Coletivo. Um imbecil, certo. Legal demais. Sim. Apesar que ele tem um viés ali mais geopolítico, né? Puxa muito para essa questão. Mas o conceito filosófico por trás daquilo ali é uma coisa muito interessante. Sim. Ele consegue abranger muita coisa legal. Das camadas Você conhece um pouquinho do conteúdo das camadas da personalidade, as 12 camadas ou não? Não muito nesse sentido. Uma questão mais... uma observação de quem está fora, porque parece que ele morava. E peguei ali aquilo que agrega, que eu acredito que faz parte, que faz bem, né? Que é benéfico. Assim, falando de pessoas, né? Sim. Porque para mim a base mesmo é a escritura, é a Bíblia, é Deus, é Jesus e tudo, os profetas Tá e tal. Essa é a base. Sim. Mas assim, falando de pessoas, né? Sim. Porque a gente, o mundo é feito de pessoas
e eu acredito que tem algumas coisas que são boas referências. Relevantes, né? Por exemplo, agora tem coisas que já não são. Por exemplo, no caso mesmo dele, o cara fala palavrão toda hora, uma coisa que você não me vê falando. Uhum. Quem anda comigo sabe que Sim. eu não utilizo, né, de palavras assim, todos. Mas nada contra se você quer falar ou não, ou se você fala rotineiramente, eu não tenho nada contra. Como é que você respeito. manda alguém para aquele lugar? Não mando. Simplesmente, simplesmente respiro fundo e sigo o lance. Paciência, parcimônia, domínio próprio. É essa isso aí. coisa que eu tenho que trabalhar às vezes. Né? Todos nós. Eu ainda trabalho. Não tô querendo dizer que eu sou o monge, o cara que, sabe, consegue controlar todo tipo de situação. Não, tem situações e situações. Tem hora que eu consigo controlar muito, a maioria das vezes, mas tem hora que, dependendo da situação, eu saio fora de mim, né, digamos assim. Não no sentido de perder o controle, mas Então, alguma coisa você acaba se exaltando. Exato. Como você já falou, você é ser humano, né? Você Sim, não é um sim. personagem. Não sou personagem. Não. Algumas pessoas pensam... Aqui o que menos tem é personagem. Então, ó, uma coisa bacana que você viu é que dentro de uma pessoa só, você conseguiu tirar referências positivas e negativas. Muita né? coisa boa. Que é o Olavo de Mas, Carvalho. e ele tem uma visão assim, para algumas outras coisas que eu discordo. Inclusive, ele é católico, né, segue essa linha, mas não tem problema não. Mas aquilo que agrega... Foi um bom tirar. nome. Sim. Foi um bom nome. É um cara que deixou um legado enorme aí, né? Muita gente o odeia, né? Você sabe. Mas sim. aí é um lance da pessoa. Às vezes, por que ela odeia? Você Mas já muita chegou gente- para uma mas- pessoa e falou assim, por que você odeia fulano? Mas muita gente também me odeia, então é natural. Eu costumo dizer que as pessoas, elas são amadas e não amadas pelos mesmos motivos. Sim. As pessoas que te amam por X motivo. As que te odeiam também te odeiam pelo mesmo X motivo. Perfeito. É isso, é exatamente isso. E fazer o quê, né? Não tem como, não tem como. Enquanto a gente estiver aqui na Terra, a gente tem que se aturar. Então, aceita que dói menos. Acho que a realidade é essa. Perfeito. Eu tô com medo de perguntar agora as referências dela. Fala aí. Porque ela vai falar Ricardo, aí... Né? Fala aí. Qual a referência? As minhas referências? Ela cita uma, né? Ele citou uma, foi importante a que ele Sim. citou. Sim. Acho que é bacana a gente citar uma também. Bom, eu tenho muitas, né? Como você falou, tem muitas referências, na verdade. Eu entrei para esta toca do coelho, digamos assim, por N canais, né, na verdade. Mas eu vou falar do primeiro, que é o que eu sempre falo, né? Que foi apresentado por uma amiga minha, que é o DNA de Deus, que é do Júlio. Julião, Né? Julião, bacana. Então este foi o primeiro vídeo que essa minha amiga me apresentou, né? E aí foi onde eu comecei a realmente mergulhar na toca do coelho. Já tinha dado umas olhadinhas, mas enfim, por N motivos que depois eu cito, mas este foi o grande responsável, né? O canal que realmente eu me inseri aí. Ninguém tá vendo isso daqui. O Edinardo, você que conhece o Júlio, dá pra você fazer a ponte pra ele vir aqui, de repente? Comer um pastel? Comer um pastel, Cara, isso. comendo um pastel lá no meio. E aí? Acabamos de São comer um Paulo. pastel. São Paulo, fala aí, não é bom o São Paulo pastel? é pastel. Só tem um detalhe lá do caldo Do de caldo de cana. cana, é verdade. Isso aí. Detalhe do caldo de cana, mas a gente deu um jeito A gente lá, deu um jeito que ficou a mineira. Fizemos um jeitinho brasileiro, ficou Isso, sensacional. Ficou bom. Caldo de cana. Então o ficou Júlio maravilhoso. tá convocado Tá pra vir pra convocado. cá, Vou falar com ele. vencer a timidez de repente. Não sei. Aparecer em frente às câmeras. Aparecer né? isso. Não, eu coloco um saco preto, né? Na cabeça O dele. pessoal Aí, vai Julião. reconhecer ele pela voz. Aí, Isso. Julião, ó. Ó, a gente ele pode aparecer Na ali como próxima- sombra. Lembra do Sombra Sim, do sim. Ratinho também? Coloca uma interrogação assim. É isso. Pronto, tá resolvido o Olha. seu problema. Bora, Julião. Bom, vou contar rapidinho uma referência que tem me influenciado nos últimos anos. Foi uma referência que me ajudou a entender muitos assuntos e que não só pela internet, mas pela convivência também me influenciou positivamente. Eu fiquei abismado porque essa referência é bem mais nova do que eu. Podia ser meu filho. A gente conviveu aqui, né, em Sim, casa sim. durante um período e foi muito bom.
né? Então, a minha referência hoje tem sido o Luiz Miguel em muitos assuntos. Luiz é sensacional. Ele compartilha de você também, eu poderia colocar você como uma outra referência também, mas eu vou destacar o Luiz Miguel hoje aqui porque ele tem não só falado, mas vivido, né, ou tentado viver aquilo que ele prega, e tão jovem, tão maduro, né? Imagina quando ele tiver um pouquinho da minha idade. Cara, Vai vir uma carruagem e vai de Elevado. Uber, e vai levar, ou 99 e vai levar ele, assim, né? Mas eu desejo muito que ele continue, viu, Luiz? Luiz, aí, Crísia, as crianças também, pô, saudade de vocês, da convivência e também acho que a gente não pode deixar de bate-papos, mencionar, né? também, né? O Samuel é um amigo nosso, assim, irmão. Claro. Pô, Coração, Samuel vida, Benini cara, Sim. é um cara que eu acho que ele é um grande mentor, assim, que De muitos, né? dessa galera, né? Dessa turma, né? Se a gente for pegar a Bela com Propósito, a Tatá, a Loviá, né? A Jessie. Tem outros canais aí. Cara, tanta gente. Muita gente. Por isso que eu falei que seria legal a gente começar Sim. falando sobre referências, sabe? Sim. Referências positivas que estão levando as boas novas com informações, tirando muitas pessoas dessa matrix, né? Desse pensamento que foi nos ensinado. Imagina a gente viver numa cultura, né? Foi legal, quebrando essas culturas, né? Então, acho que foi legal falar do Olavo primeiro, porque ele fala exatamente sobre isso. Esse pensamento coletivo. Né? Inclusive o livro que eu citei, O Imbecil Coletivo. Sim. Ele joga de uma maneira pejorativa, agressiva e tudo, mas ele chama atenção para isso, para essa coletividade, esse pensamento de massa, massa de manobra, que as pessoas, infelizmente, se deixam levar e às vezes nem percebem. E tem muitas pessoas que vão continuar alienadas, dormindo. O próprio Olavo fala sobre as 12 camadas da personalidade, que tem pessoas que não vão passar da 4ª camada porque elas estão num estado alienante, um estado, sabe, vegetativo, assim, só indo como seguindo a massa. Não nada, isso. Não questionam Sim. da onde que elas vieram, qual que é o propósito delas. Para onde elas irão? Isso, que são questionamentos assim que toda pessoa deveria em um momento da vida fazer. Sem dúvida. E é muito importante a gente poder mostrar para as pessoas, você não precisa concordar com a gente aí, sua referência tá errada, vocês estão bebendo água de herético, né, de gente... Isso aí sempre vai ter. Sempre vão ter pessoas que vão discordar. Exato. E é salutar que tenha, né, em casa, o Edinardo, em casa eu tenho uma pessoa que ela ama o papel de opositora idônea. Né? Ela se diverte. Ela se diverte. Já que eu topei, né, um papel, um propósito, eu tenho que cumprir da melhor maneira possível. Exatamente. Então eu tenho que cumprir com excelência. Esse papel tem sido realmente bem exercido por você. Mas acho que até uma coisa para deixar bem claro aqui, nós estamos falando sobre as nossas referências. A gente não está obrigando ninguém a pensar como nós, né? Eu acho que todo problema sempre é a pessoa, quando ela está ouvindo do outro lado, ela fala, eu não concordo. Ela tem direito de não concordar. Sim, assim como nós também temos direito de não concordar, né? Então eu acho que o que vale, na verdade, é o respeito. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém, né? Imagina se as pessoas fossem iguais, o que seria. Então eu acho que o problema maior é quando a pessoa não aceita o diferente, não aceita aquilo que é contrário à tua verdade, né? Então eu acho que o que falta aqui, principalmente na internet, é isso. Ninguém é obrigado a concordar com nada. E ninguém é o dono da verdade. O que falta é respeito. Não concorda? Beleza! Quer deixar um comentário respeitoso? Deixa. Agora o problema é quando você não concorda e você ainda fica lá,
Ah, porque isso, porque aquilo. Meu, vai arrumar o que fazer. Para, não tá feliz, passa um vídeo. Simples. É muito Por simples. isso que ela A não vida tem é canal. fácil. É. A vida é muito fácil. As pessoas Mas eu acho que não devia complicam. ter, cara. Você tem que abrir o canal seu e Eu também acho. Muito Sempre, sou o maior incentivador. Inclusive, deveria ter. Inclusive, uma dica para você que está aí do outro lado. Eu vou abrir aqui uma situação. A Lloyd, desde sempre, ela sempre foi uma pessoa questionadora, que não se conforma, nem conformada com algumas questões que já vinham impostas da cultura, do que é tradição, essas coisas e tal. E ela via em alguns canais, ela via alguns materiais, ela se identificava muito. Só que ficava aquela questão, poxa vida, o fulano tá falando lá na internet, no canal dele, e eu tô aqui. Mas, tipo, não tem uma interação real, né? É virtual. E ela fala, pô, será que não tem ninguém que pensa como eu, sabe? Que é de pele e osso, assim, que a gente pode sentar, conversar, Isso. ter um tempo de mesa, assim, tomar um café junto e tal. É. E eu falava, amor, tipo, já viu aquela propaganda do elevador, assim, que entram duas pessoas, uma querendo vender um carro, outra querendo comprar o carro, só que eles nem As se pessoas cumprimentam, não se falam, não se falam. Então não descobre que um ou um outro quer tá vender e querendo. outro quer comprar. E eu falei pra ela, meu, começa a abrir sua boca, começa a falar ou começa a interagir nos comentários desses canais para que você possa se reconectar com essas pessoas, porque com certeza você vai encontrar uma galera que vai se identificar Sim, com aquilo sim. que você está falando, com Sim. certeza. Uma coisa legal que eu acho da Lloyd, que a Lloyd é sem filtro. Lá na Aqui exposição em casa cristã a gente lá, mandou as perguntas, tipo assim, provocativas para justamente cutucar o pessoal lá. É verdade. Mas E é aí? que a única forma da gente conseguir sair da manada, e até foi engraçado um momento lá que a gente estava andando, eu e minha filha, e nós estávamos andando realmente contra a galera, né? O pessoal estava todo saindo e nós estávamos indo contra, na verdade, porque a gente queria encontrar com vocês. E aí ela falou assim, nossa, eu tô me sentindo que nem aquele peixinho do The Chosen que vai ao contrário, tá todo mundo vindo pra cá e a gente assim. A única forma, fazendo uma analogia sobre isso, a única maneira da gente realmente fazer isso é você pensando, é você raciocinando, é você questionando. Então eu acho que, na verdade, as pessoas deveriam questionar para isso, para falar, será que o que eu estou pensando, que eu estou vivendo é correto? Será que é isso mesmo? Só que muitas vezes as pessoas não se permitem pensar, né? É como se você pensar fosse algo proibido. E não é, né? Como eu já disse, Deus te deu um cérebro para você usar. Ele não é de enfeite, ele não tá aí de enfeite. Então você precisa usar, né? E a única maneira é quando existe esse questionamento, né? Então é legal sempre um contraponto, de fato, porque é o contraponto que faz com que você realmente tenha certeza daquilo que você pensa, ou você começa a enxergar o outro lado de uma outra maneira, né? Mas você precisa se permitir, né? Se permitir. Até para afirmar o teu pensamento. Porque existe uma cultura. A cultura que a gente foi inserido é uma cultura ortodoxa. A ortodoxia do cristianismo, ela vem de lá da instituição católica. Ela é baseada em 3 Cs, né? Tem a questão do credo, do clero e do canon, né? Da lista de livros, né? Ou dos livros que foram escolhidos, né? Do cânon bíblico. O clero são as pessoas que definiram quais seriam os livros sagrados e os apócrifos, né? O que era santo e o que era profano, né? E o credo é justamente as tradições que foram sendo impostas para os leigos, né? Porque tem 2 divisões aí, né? Ou você faz parte do clero, ou você é um leigo, e o leigo só obedece. Então,
essa estrutura da religião que se replicou no protestantismo, mas continua da mesma forma, essa estrutura, ela meio que impede a autonomia das pessoas, primeiro que coloca uma hierarquia, né, do clero com os leigos, e depois ela coloca um impedimento das pessoas pensarem por si próprias. A gente está falando de 2000 anos desse sistema imposto depois de Cristo e depois da igreja primitiva. Voltar ou quebrar com essa cultura e trazer uma cultura de você, primeiro, você não ter mais aquela questão da hierarquia, você encarar todo mundo como irmão em Cristo, independente do vocacionado, independente das habilidades, mas você encarar o irmão como irmão, como igual, e também quebrar um pouco dessa cultura e você poder olhar para outros livros que até então eram considerados apócrifos, como o livro de Enoque, como outros livros que mostram outras questões que foram ocultadas dos manuscritos oficiais. Qual que é a dificuldade que a gente tem de quebrar com uma cultura imposta em 2 milênios? Você tem essa dimensão, agora que eu fiz esse preâmbulo todo? Claro, é uma coisa assim que já começou, né? Parece que, deixa eu até me ajeitar aqui, a gente começou a já aprofundar na questão, porque aqui são assuntos já espinhosos para muita gente, você sabe. Sim. Por isso que eu estou colocando esse preâmbulo. Sim. Porque com muito cuidado, né? Porque a gente passou pela instituição romana e passou pela reforma, mas ainda a estrutura do mecanismo de controle continua o mesmo. Não mudou. Eu coloco umas tradições de alguns ritos pro clero que define quem o que é sagrado, o que não é, e tem um leigo que só obedece. Não apita nada, só obedece. E aí, como quebrar tudo isso? Eu acho que a gente chegou a conversar um pouco sobre isso em outros aspectos. Qualquer tipo de agrupamento que ele receber uma denominação ou qualquer tipo de rotulação, ele vai acabar, de alguma maneira, sendo infiltrado por instituições ou por entidades, sejam elas entidades governamentais, entidades religiosas, ou até mesmo entidades na estrutura da sua palavra. Quando a gente fala assim de entidades extradimensionais, digamos assim, né? Seria ali seres exatamente, do campo metafísico, né? Que a gente chama de mundo espiritual. Então, de alguma forma, a gente está num mundo onde, falando português abertamente, onde anjos e demônios atuam também. Então, não existe só a humanidade aqui em atuação. Então, quando você estrutura algo e rotula, ou denomina, ou rotula, aquilo ali está, digamos assim, suscetível a ser infiltrado. E a gente falou sobre isso. Eu dei aqui vários exemplos de rotulações que foram feitas, de estruturas que foram estabelecidas, que posteriormente a gente percebeu que ocorreu um processo de infiltração, na maioria das vezes, para poder dominar as massas e colocar todo mundo em um pensamento coletivo, voltando no assunto inicial. Então, assim, falando assim, estritamente, realmente é complicado você... Tem a frase, né? Podia olhar aí depois. A frase que... Quem que falou essa frase? Uma vez eu tentei me lembrar, não sei se vocês lembram talvez, falou o seguinte: é mais fácil você enganar uma pessoa do que você convencê-la de que ela foi enganada. É verdade. Faz todo sentido. Eu vi essa frase, se não me engano, de um filósofo, e depois você dá uma olhada aí, pesquisa pra gente. Sim. Porque é a mais pura verdade. Quando você tenta acordar alguém, você chega ali e fala, olha,
é isso, é assim, assado e tal. A pessoa não quer acreditar, ela prefere viver na mentira. Isso é muito complicado. As pessoas, elas terceirizam a capacidade de pensar, né? A Lorde até comentou isso, né? Deus nos deu um cérebro, uma capacidade de raciocinar. Sim. Não que outras pessoas não tenham capacidades melhores umas do que as outras, mas você por si só, você tem essa condição de analisar aquilo que está sendo apresentado para você, questionar, não é, Lloyd? Exato, achei. Citação atribuída a Mark Twain. Isso. É mais fácil enganar uma pessoa do que convencê-la de que foi enganada. Isso. Então tá aí, ó, uma citação atribuída a Mark Twain. Não sei quem é, mas, se não me engano, é um filósofo. Mas é a mais pura verdade. Sim. A pessoa... nós vivemos num mundo onde a mentira, ela é mais reconfortante. Exato. E aí, todo esse sistema que você está colocando aí, não só ele, mas voltando desde lá de trás. Sim. Desde a questão... A gente conversou ontem, né? Papo legal, sobre a questão do legalismo. Sim. A gente falou também de muitas coisas. E... O legalismo é uma boa, né? Sim. Porque às vezes a gente aponta um legalismo de uma pessoa, por exemplo, não como carne de porco, Sim. mas a pessoa corta o cabelo dos lados. São 600 e poucas leis, né, meu? Para cumprir tudo é complicadíssimo, né? Se a pessoa for por esse lado, né? É o que eu falei das estruturas, né? Existem estruturas de leis, não é simplesmente falar assim, isso aqui é a lei, todo mundo tem que seguir. todo mundo, sim. Não funciona assim. Sim. Você tem que entender as estruturas, né? As separações ali. Cara, o que é lei cerimonial, o que é lei de uso e costumes, o que é lei atribuída a um povo, a uma tribo, a geral. Sim. Entende? Leis nacionais e leis internacionais. Eu usei até o exemplo dos Estados Unidos. Sim. Eu cheguei e falei, olha, nos Estados Unidos você tem ali... Os condados, né? Os estados, né? E cada um tem as suas autonomias, Sim, né? você vai num estado, a droga é liberada, no outro não. É criminalizada. Então, um que tem pena de morte, outro que não tem. Outro é prisão perpétua. E aí? Exato. Então, isso serve para qualquer cidadão. Até um cidadão de outra nacionalidade que entra lá, ele tem que respeitar as leis. As leis daquele local, exato. Tá porque certo. você vai ser julgado de acordo com aquelas leis. Exato. Sim. Que você então, cometer há todo um contexto que rege a legislação e não é diferente na escritura. Só que as pessoas, elas se perdem, na maioria das vezes, em achar que toda lei é para todo mundo, as leis ali cerimoniais, às vezes, ou as leis levíticas, é para todo mundo também, mas não é. Cada lei, ela tem uma especificidade. Você tem que saber estudar essas estruturas para poder colocar em prática aquilo que... nada contra, se você quiser seguir, fica à vontade. Mas é aquilo que a gente leu ontem. Paulo, ele vai falar sobre isso. Você não deve imputar sobre a outra pessoa julgo, né? Um peso. Exato. Aquilo que você... Às vezes nem mesmo você consegue. Isso é o que eu mais vejo às vezes. Às vezes o cara tá ali querendo que você não faça algo, coisa, mas ele faz. Exato. Muitas vezes eu vejo isso. Exato. Rola uma hipocrisia, né? Muitas vezes. Exato. Mas aí eu acho que é onde acontece, inclusive, a questão primeiro, um monte de doutrina, né? Várias doutrinas que são criadas a partir dessas interpretações de leis. Então, de repente, eu entendi que a lei levítica é para mim, aí ele entende que metade da lei é para ele, você entende que são só os 10 mandamentos, um exemplo. E aí é onde fica essa bagunça toda, aí eu falo, não, mas tem que ser todos, ele fala, não, peraí, mas eu entendi que é só metade, você fala, não, mas peraí, eu entendi que são só os 10 mandamentos. Aí chega um e elimina um mandamento. Isso, exato. Tem gente que altera a ordem dos mandamentos, né? Chega lá, não, o Shabat não é pra gente, não. Tem gente que vai fazer isso. Sim, exato, é isso aí. E aí essa baderna que a gente vê hoje... As pessoas, um brigando com o outro, um apontando o dedo para o outro, você não faz isso porque você faz aquele outro. E aí a gente começa a viver a hipocrisia.
Por né? isso que eu costumo falar nos encontros lá da galera dos despertos que a gente faz, eu faço sempre essa analogia para deixar mais prático, sabe? A gente se colocou num grande telefone sem fio, sabe telefone sem fio? Claro. Aí você recebeu uma mensagem que passa para mim, que passa para ela e assim vai. Quando chega a mensagem para o último irmãozinho ali, a mensagem sai toda desconfigurada, toda errada. É Já muito não difícil o original. a mensagem não se corromper no meio do caminho. Sempre vai ter alguém de sacanagem que vai ou colocar alguma coisa, ou meio que sem querer não ouviu tudo e só replicou o que entendeu. Ou às vezes uma má intenção mesmo de mudar. Tem de tudo. Sim. E aí você agrega esses fatores, um valor temporal, passando 2.000 anos, Por milênios, repassando né? uma Exato. mensagem, Exato. você coloca aí nesse fator pessoas mal intencionadas, Sim. querendo ir contra a mensagem. Exato. São vários fatores que vão influenciar. Mas Exato. sabe que uma coisa que eu também falo? Que no meio desse telefone sem fio todo, onde teve todas essas tentativas ou erros, propositais ou não, de pessoas ao longo dos séculos, tem uma mensagem pela misericórdia de Deus, e é um milagre, e eu vejo isso como um milagre. É uma mensagem, ela não se corrompe. Por passagens de anos e anos, ela continua. Existe um enviado de Deus que dividiu a humanidade antes dele e depois dele. E quando ele veio e deixou uma mensagem muito simples: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. Né? O João 3,16 complementa tudo isso, né? Para que todos que nele creiam e tenham a vida eterna. Essa mensagem, por maior tentativa de manipulação e de corrupção que tenham, muitas na maldade mesmo, de querer eliminar quem professa essa mensagem, essa boa nova, ela tem resistido ao longo dos séculos. Sim. E isso é eu não posso falar outra coisa que não seja a própria vontade soberana do Criador, maior do que qualquer outro tipo de agenda de dominação de mundo, maior do que qualquer outro império que tenha passado, maior do que qualquer outra pessoa herege que tenha tentado corromper a verdadeira mensagem. Sim. Essa mensagem, ela continua gritando para todo mundo, basta a pessoa ouvir, e é uma mensagem simples, o evangelho é simples. Sim. E continuam tentando apagar essa mensagem. Exato. A gente falou isso na Expo Cristã. Exato. O evangelho é simples, só que o ser humano complica ele demais. Mas ontem a gente também estava falando sobre... Não, hoje de manhã a gente estava conversando, na verdade, e eu ainda falei isso, eu falei, o evangelho é simples, só que eu acho que no final das contas, por ser tão simples, claro, tem os dois lados que vocês disseram, mas eu acho que tem muito daquilo da pessoa olhar e falar assim, não, é muito simples, não é possível. Eu, pecador, eu com tantos erros, eu com tantos problemas, não sou merecedor. Que Jesus veio, Deus enviou seu filho para me salvar, para me resgatar. Eu, tão errado. Então eu acho que muitas vezes existe também isso, a pessoa não se conforma da simplicidade. Aí a pessoa quer complicar. Não, vamos complicar, porque tá muito fácil. Não, tá muito fácil. Eu acho que é isso. O povo quer complicar. Eu acho que isso meio que sintetiza o momento que a gente está vivendo, que é um momento de apostasia. Você veio me perguntar lá na Expo Cristã, nossa, né? Um evento grande, né? Tem bastante gente. Eu falei, mano, tá muito diferente de outros anos, tá muito esvaziado. E eu acredito o momento da Expo como um momento assim de crise financeira mesmo do Brasil, de lideranças que nos colocaram impostos, e essa crise que a gente está vivendo,
empurrada aí por decisões de décadas de erros, né, de economia, mas também uma crise de apostasia, de esvaziamento. O Brasil, no censo, nunca foi tão cristão e, ao mesmo tempo, é o país da corrupção, é o país do maior carnaval do mundo, da promiscuidade, do pecado ter se multiplicado. É um tempo de reflexão onde muitas pessoas estão machucadas pelo sistema religioso, por abusos de pessoas que tinham até uma certa autonomia e que usaram esse poder para benefício próprio. Sim. Muitas pessoas estão despertando disso, mas também não estão tendo acesso àquelas referências que eu falei no começo desse vídeo aqui, sabe? É um privilégio que a gente tem de ter tido referências que a gente teve que estão disponíveis ainda na internet, mas não sei até quando. Exato. Né? Que vai ter um Júlio da Vida, com DNA lá, Ciência de Deus, que vai ter um canal do Samuel Benini, que vai ter um professor Afonso, que vai ter o Ednardo, Cosmologia, a Vivi. Eu não sei até quando, mas existe hoje um grupo de pessoas que estão dedicando parte do seu tempo, sua energia, para levar a boa nova do Evangelho de uma forma simples, não instrumentalizada, mas vivida. Sim. Né? É uma mudança, a verdadeira metanoia é a mudança de mente. Quando você muda de mente, a sua vida passa a ser uma vida em contemplação e agradecimento àquilo que o Senhor restabeleceu por você, que foi o acesso à mesa do Pai. Agora vamos... Fechou aqui a gente deu uma voltinha, não deu? Voltou. Nó, como é que é? Nossa. Agora foi o Mineirinho. Mineirês veio. Nu. Começou uai. nas referências, a gente foi vendo os problemas. Isso. E aí voltou. E aí vai entrar na toca do coelho. Aí tem que entrar, então, é isso. Vamos lá, a gente tá só rodeando, vamos entrar. A loja tá desesperada pra entrar. Vamos, aí eu vou falar assim, ó, vou fazer uma homenagem aqui, ó. Hoje você vai aprender. Esse cara vai... Hoje eu sinto saudade. Eu vou ensinar para vocês até onde vai a toca do coelho. Meu, você chegou a ter contato maior com o Volts? Cara sensacional. A gente conversou assim muito rápido. Uma situação na época que ele estava desenvolvendo o trabalho lá com o pessoal, com o Samuel, com o Júlio. E Volts era uma pessoa assim, fora de série, né? Era mesmo. Um abraço aí para a esposa dele. A Thaís, né? As crianças, né? A gente pede aí oração pro pessoal pela família deles, porque ele foi assim muito cedo, né? Mais novo que a gente, bem mais, né? 20. Ele tinha 30 Não tinha nem 30, né? Não, tinha 30 e poucos anos. Tinha 30 Nossa, e poucos. Foi uma situação assim. Eu tive a oportunidade de fazer uma live com ele no TikTok, graças ao Vitor Pimenta, que é outro, né? Pensando fora da caixa, outra referência. Olha que bacana. A gente vai lembrando assim, o Alê, né, do canal Terra Plana Evidências, que, todos os dias... Ele mudou, né? Evidências Prime? Evidências Prime agora. Por isso que eu demorei para pensar. Evidências Prime agora. E a gente lá na live, assim, aquela alegria, sabe, de dividir as ideias, né? As ideias baterem. E um ensinando o que tinha no coração pro outro, e aquela troca genuína. É muito bacana a gente poder ver que em meio a esse caos que a gente está vivendo hoje, que o Brasil está vivendo hoje, até a apostasia que o mundo está vivendo hoje, no meio de tudo isso, o Eterno tem levantado pessoas
para passar a sua mensagem, para passar a simplicidade do evangelho. Sim. E a simplicidade que até a natureza mostra, assim como as coisas que a água não faz curva, enfim, que tantas outras coisas assim que a natureza clama, né? Até as pedras clamariam. Sim. Mas e aí, Lloyd? E o que você queria entrar de Toca do Coelho? Porque vocês falaram de Toca do Coelho, mas tem muita coisa, né, que a gente poderia falar de Toca do Coelho. Tem muita coisa. Dá um exemplo assim de assuntos assim que estão lá na Toca do Coelho. A Toca do Coelho? Manda aí, Lloyd. O que a gente vai falar da Toca do Coelho? Pode subir. Quer passar? Passa. Depois seu pai edita. É. Nem aparece também. Não aparece. Meu Deus, o negócio. Óbvio, atrás de você. Bom, o que a gente pode perguntar que não seja tão polêmico que possa ir para a rede social? Manda aí. Tem aqueles assuntos que Não, eu já sei que não dá para falar. Não, eu já sei que não dá para falar. Mas não é por mim que não dá para falar. Eu sei, por causa da própria plataforma. Bora. Não, eu entendo isso. Tá? Por isso que eu tô pensando, né? Dá uma de audiência assim, ó. Se você fosse dar audiência assim, o que você colocaria? O que você mais gostaria Comenta de saber? aqui embaixo, né? O que você mais gostaria de saber Vamos lá. para os próximos vídeos para a gente poder trazer aqui para vocês. Vai lá. Sim, isso é bom. Vamos lá, você acha que dá para falar, dá para dar uma analogia sobre a física quântica e o mundo espiritual? Total. Dá pra gente falar sobre isso na internet? Total, isso é absolutamente que sim. Sem problema algum. Isso é não é, possível, isso né? não é assunto Espinhoso. delicado, não. Né? Isso aí dá pra ir de boa. Eu acho que Então, é qual um que é o assunto assunto? ridicularizado. Eu acho que é bom falar Por vezes, sim. que a pessoa que não conhece ou que nunca ouviu falar, de repente acha que é viagem, né? Enfim. Eu acho que isso é legal falar. Outra coisa, uma coisa que eu achei muito interessante você falar aquele dia, acho que foi no primeiro dia que você veio, fala sobre a Cabala. Que você falou assim, na verdade a Cabala é um ensino direto de Deus, do Criador, para conosco, para com a pessoa, para comigo, para com ele, para com você. E que não aquilo da forma como foi mistificado, né? Divulgado. Que tem as sefirás lá, é sefirá, né? O nome daquilo? Sefirotes, E na verdade eu acho que as sefirotes, né? E não sei se que na verdade são os pontos de acesso que realmente o nosso corpo tem. Sim, são glândulas. Isso, e que é onde, através da manipulação desses pontos, realmente entidades têm acesso, enfim. Sim. Porque existe uma conexão, né? Se Super. nós somos um corpo e temos essa parte elétrica, né? Energética, aliás. Então eu acho que são pontos que a gente tem que falar, porque qual é o problema? As pessoas, muitas vezes o cristão, evangélico, sei lá, enfim, ele tem medo. E aí ele fala, não. Não, na hora que ouve esse nome, acabou. Isso, exatamente. Inclusive, entendeu? já deve ter um monte de gente inscrita. Nesse momento. Mas já deve ter um tá monte de ganhando, gente inscrita também. dislike. Exato. Eu acho assim, acho que as pessoas elas não têm que ter medo do conhecimento, elas têm que conhecer para saber o que acessar e o que não. E Mas saber você a tem que saber. fonte, né? Que você está Exato. adquirindo também esse Exato. conhecimento. Né? Sim. A idoneidade da fonte faz total diferença, né? Então, vamos lá, cara, sensacional. Tá vendo? Ela é a garota da Toca do Coelho. Ela Eu sou a Alice. Alice, eu tava Alice. tentando lembrar aqui. Ela é a Alice. Alice, oh meu Deus Alice do no céu. País das Maravilhas. Eu vou mudar meu nome, vai ser Alice Lloyd. agora. Faz aí Eu vou fazer um canal, Lloyd, Alice Alice Lloyd. Denise. Alice na Toca do Coelho. Vamos lá. Exato. O problema a gente falou sobre isso no início, que é a questão de estigmatizar. Lembra? Eu Sim. falei, Uhum. quando se cria uma estrutura, Isso. e aí essa estrutura ela é infiltrada, e aí ela é estigmatizada, ou seja, rotulada, e a partir dali, não, isso é sobre esse assunto, então eu tenho que eliminar isso, se torna um assunto proibido. Isso, a gente viu isso acontecendo nos primórdios de toda a história da humanidade. Sim. Não foi diferente em momento algum.
isso interpassando da ortodoxia judaica, interpassando pela ortodoxia cristã, que você mencionou a questão do catolicismo, tanto é E vai para o protestantismo. Tanto é que o plebeu não tinha acesso à informação, Sim. né? Ali Não a mesmo. missa era rezada em Rezada latim em até latim. poucos anos atrás, Sim. algumas décadas atrás era assim. A população não tinha Acesso. acesso nenhum à informação Sim. e aquilo ali era algo escuso que só uma elite poderia. E tocar naquele sagrado, assunto. né? Eles que Exatamente. definiam o que é sagrado. Né? Exato. A mesma coisa acontece nos dias de hoje, não é diferente. Nada mudou. Então, rotula-se ou estigmatiza-se um determinado assunto. Para quê? Para que as pessoas tenham um preconceito com aquilo e não queiram saber aquela informação que muitas vezes é uma informação verídica que vai contribuir com a vida daquela pessoa. Então você mencionou alguns termos que muitas pessoas conhecem, só que aí está o perigo. Por quê? Por você ouvir e pensar assim, puxa vida, a partir do momento que a pessoa passa a entender, um exemplo, Mazarot, um outro exemplo. A palavra no hebraico a gente traduz para o português como, como é que chama? Zodíaco. Certo. Quando se ouve essa palavra, zodíaco. Nossa. Eu mais um. lembrei do irmão Sérgio. Sim, mas tem lá na Bíblia a palavra Mazarot. Aí você fica assim, aí tá lá, zodíaco. A gente traduz como isso. Só que o zodíaco, quem criou as constelações? Quem criou as estrelas? Quem as chamou pelo nome? Quem as conhece, cada uma pelo nome? Exato. Aí que começa o ponto. Ele determinou uma posição para que cada uma estivesse milimetricamente. Tanto é que a escritura, a Bíblia, aquilo que a gente conhece como Bíblia, tanto a Torá quanto a Brit Hadashah, e toda a história da humanidade, ela está codificada no firmamento. Ela está codificada naquilo que a gente chama de catraca celestial, através desse Mazarot. E aí você vai pegando cada constelação, seus decanatos e fazendo a decodificação, entendendo a simbologia que há por trás de cada uma delas ali, apontando sempre para o Messias. Isso é sensacional. Mas quando uma pessoa que está me ouvindo, nesse momento aí, nos ouvindo, ela ouve assim, então o zodíaco está na Bíblia? Aí ela corre lá na banca de jornal, compra um horóscopo, entende? Sim. Não E é começa a sobre seguir. isso. Esse é que é o problema. Sim, sim. Porque E não é isso. aquilo ali foi corrompido, é um entendimento, inclusive a gente leu aqui ontem, não está nem aqui, né, Os os apócrifos. apócrifos. Mas enfim, peguei lá o livro de Apócrifo, o livro de Enoque, capítulo 7 lá falando, né, na sua versão, Sim. os sentinelas que vieram no Monte Sim. Hermon e ensinaram determinados ensinamentos ali para a humanidade. Isso. Manipulação de metais, fazer faca, espelho, Isso. belesamento da sobrancelha, manipulação das Tecnologias, ervas, né? tecnologia. Tecnologias em E geral. também astronomia. Sim. Tá lá o ensino. Tá lá. Ou seja, o que eles fizeram? Eu compreendo que aquele que era responsável no reino celestial pela organização do Mazarot, que ele decide descer à Terra, e agora ele já passa a deturpar aquela informação que antes ele era responsável no reino celestial. Ou seja, aquele anjo caído agora ele era responsável pela astronomia. A astronomia que eu falo, a organização ou estudo do Mazarot, da catraca celestial ou do firmamento, da posição das constelações, agora ele vai ser aquele responsável por quê? Deturpar aquele entendimento. Sim. Então, da forma que eles trazem esse conhecimento para a humanidade, de uma maneira que as pessoas agora elas vão ser confundidas na estrutura do conhecimento da astronomia bíblica. Essa é a questão principal a qual cada um daqueles sentinelas que vieram com suas determinadas atribuições, eles foram sendo responsabilizados, principalmente liderados por Samyaza, para deturpar esse conhecimento. Então, quando você vai lá, ouve isso aqui, o Edinato falou do Mazarot, o Edinato falou da constelação, ou seja eu, ou seja qualquer outra pessoa que estiver falando isso. Então quer dizer que eu posso ir lá na banca e comprar o horóscopo. E seguir ali, eu sou de peixe, nada disso. Eu sou de peixes, então hoje quer dizer que o dia tá bom para isso. Gente, não existe isso. O firmamento, a posição das estrelas, ainda que elas tenham cada uma a sua influência eletromagnética sobre qualquer ser biológico aqui no nosso plano, e aí o que eu estou falando? Vamos começar pelo Shemesh, que é a palavra em hebraico para aquilo que a gente chama de Sol, que é que faz parte do Hameorot, que são
a gente traduz como as luminárias, né, que são os luminares celestes, né, que você tem lá no Bereshit, lá no Gênesis, no versículo, a partir ali do versículo 12, 14, vai falar sobre o que a gente chama de sol, que a palavra em hebraico é shemesh, e o que a gente chama de lua, que lá vai estar Hameorot, né? Or é luz, Ot é o plural feminino, ou seja, as luzes, no caso luminárias, que quer dizer o quê? São responsáveis pelo dias, estações, anos e uma palavra importante que vai estar lá, sinais. Sinais, exatamente. Essa palavra sinais, sabe o que significa? Pode falar. Signos. Signos, É a mesma palavra. Sim. É verdade. Signos. Então você tem lá no latim, né, a palavra signos. É um sinal. São sinais, ou seja, quem determina isso? As luminárias, né? Hameorot. Elas que determinam as estações, os dias, os anos e os sinais. Ou seja, tanto os sinais do tempo por vir, quanto também os signos, aquilo que a gente traduz como signos. Isso quer dizer, Renato, que você está falando para eu ir lá na banca de jornal e comprar o horóscopo? Não. Isso quer dizer o quê? Vai ler a Bíblia. Aí vamos voltar aqui no que você falou. Renato, a Cabalá. Está um assunto aí muito em voga, né? O pessoal tem muito... Ednardo, me fala um livro que eu posso pesquisar a Cabalá. O pessoal vai lá no Samuel, me fala um livro. Qual que eu posso comprar? Gente, todo mundo já tem em casa. Já está na sua casa, já está na sua mão, talvez, ou está aqui, ou está... Bíblia. Pega a Bíblia e vai ler. Aquilo ali é o recebimento, é o conhecimento. Aquilo ali é aquilo que vem de cima para baixo, que vem do alto. Aquela é a informação verdadeira. Aí nós vamos entrar no que você falou. Vamos aplicar agora a questão da mecânica quântica. O que é? Agora que chegou na mecânica quântica. Você viu? Tá certo, mas são assuntos Muita coisa. Não, é muita. né? Não, e outra, São eu te assuntos conheço, densos, você né? tá dando uma acelerada monstra aí. Sim, eu tenho... poderia ficar aqui Sim. horas, mas talvez a bateria acabe e a gente exatamente. Mas agora, propriamente, da mecânica quântica. Mecânica ainda não é a física. Sim, a física quântica, o que ela é? Ela é o estudo da mecânica, né? A mecânica é o quê? É o funcionamento, como que aquilo se dá. Sim. A física, você tem a física clássica, física tradicional, que alguns chamam de newtoniana. Você já percebeu que sempre eles assumem isso para si, jogam, atribuem a um ser humano, mas quem criou tudo isso foi o Criador, ou seja, todo esse louvor que o cientificismo, né, quem lê entenda, todo esse louvor que o cientificismo faz, adorando entidades humanas, digamos assim, então percebam um paralelo, entidades humanas. Que na verdade não são humanas. Não, então, só assim, o ato de tirar do responsável, né? Sim. As leis de Newton, as leis de... Quem falou que é Newton que criou a lei? Quem falou? Não, E quem se for fez... pesquisar o cara era um feiticeiro, pô. Enfim, aí é muita outra coisa, toca do coelho. Aí a toca do coelho É vai... a bifurcação. A gente vai cada afundando. vez mais. São vários túneis. Sim. Mas vamos por enquanto ater na questão da mecânica quântica. Então você tem a física clássica, aquilo que é chamado de física newtoniana por eles, por muitos cientistas, que vai preconizar o quê? A questão de... Atração das massas. Sim, da relatividade, de Da modo geral. Né? Tanto a relatividade. relatividade geral quanto a relatividade restrita. E, tudo isso preconizado por Einstein, Sim. que, numa boa, não vou adjetivar, mas enfim, que às vezes acaba... Você vai ali Você falou que não ia falar palavrão. Não é palavrão. Não fala palavrão. Fala assim, a questão de adjetivar. Falar, isso é isso, sabe? Definir, dar definições. Né? Para não partir pro, como é que, o ad hominem lá, né? Para ficar só na questão argumentativa. O que acontece? Você tem a mecânica da física clássica, e aí, a partir, assim, pelo menos recentemente, você tem ali Planck, que vai começar a desenvolver a mecânica quântica. O que é isso? Né? Muita gente fica assim, que física quântica.
fala tanto isso e muitas vezes não sabe nem o que é, Uhum. estruturalmente falando. É simplesmente o seguinte, é o estudo do nível subatômico das partículas. Ponto. Isso. Então, assim, se fosse para... Obviamente que tem... Não colocar muita flor, né? Mas obviamente que essa é uma esse é definição... objetivo. Uma definição muito Objetivo. seca. Você tem muita coisa que envolve a física quântica. Alguns definem, como por exemplo, Samuel gosta de falar que a mecânica quântica, a física quântica é o mundo espiritual. Eu entendo que não é somente isso, tem muito mais coisa por trás disso aí. Mas é a visão que ele tem, tudo bem. Mas o que quer dizer? O que é isso, né? O que é nível subatômico das partículas, para quem não está entendendo? Você pega ali, um exemplo, você pega um microscópio e vai dando zoom em algum determinado objeto ou qualquer tem um limite, substância. Né? Aí que tá. Até Thomas Bohr, por exemplo, tinha um limite, a questão do átomo. E aí começavam a se dizer, o átomo é indivisível. Só que, à medida que você adquire mais acesso à tecnologia, entenda que eu não estou falando adquirir mais tecnologia, adquirir mais acesso à tecnologia. Isso é diferente. Porque a tecnologia ela sempre existiu. Isso também faz parte da toca do coelho. Sim. Isso aí também é lá nos submundos das informações. Sim. Mas a tecnologia ela sempre existiu. Então, à medida que você tem mais acesso à tecnologia, você consegue aparelhos mais tecnológicos que conseguem ir dando mais zoom, super microscópios que vão ali dando zoom, zoom, zoom. E você percebe que hoje existem vários cientistas que já definem que o átomo ele divide e a divisão subatômica ela vai dividindo, dividindo, dividindo e não tem limite. É uma coisa absurda. Bem parecido com aquele filme lá, né? Que eles colocam inclusive isso como uma mensagem subliminar, aquela questão do Homem-Formiga, que ele vai diminuindo, 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 até que ele entra num loop infinito de diminuição. Aquilo ali está meio que misturando esse conceito da física quântica, do nível subatômico das partículas. Então, a indústria cinematográfica, né, audiovisual, ela tem dado muitas pistas, né, ou muitas dicas, né, de como funcionam muitas coisas, né. Então faz parte, eu acho que dos conhecedores, senhores do mundo aí da manipulação da informação, usar a indústria cinematográfica como uma propaganda, né, de alguns conceitos para serem distorcidos, né? Isso daí faz muita parte. E fechando, eu acho que essa questão da física quântica, né, da mecânica quântica, o lance de uma hora você vê que vai te apresentar até um multiverso daquela situação, né? Sim, existe inclusive a teoria do multiverso, só que da forma academicamente falando, que é difundida, eu não fecho com eles. Mas enfim, voltando a essa questão de como se dá a mecânica quântica em si. Então você tem vários experimentos que são feitos, experimentos de dupla fenda, experimentos assim, de laboratoriais, de científicos, que definem algumas coisas que saem totalmente fora da física newtoniana, da física clássica. Tanto é que depois foi desenvolvido ali após Planck, começaram a querer desenvolver, que até hoje não conseguiram dentro da física acadêmica, a teoria da unificação, que é você achar o suposto elo perdido que vai conectar a física clássica com a física quântica para poder atingir níveis que supostamente eles querem atingir. Enfim, a gente sabe muito bem do que isso se trata, tá? Eu estou aqui apenas dando um conceito popular que qualquer pessoa consegue ir lá e pesquisar e ter noção. Mas do que se trata isso? Por isso que ela perguntou a questão da física quântica. Agora que nós vamos responder a pergunta. A física quântica, ela define o quê? Digamos assim, o que cada ser humano ele consegue alterar dentro do seu microcosmos. Ou seja, nós somos pequenos fractais do Criador. Nós somos, tanto é que há esse paralelo do corpo, né? Você pega ali a Bíblia, ela fala do corpo do Messias, comparando
em uma analogia com a igreja. Ou seja, cada um é um membro. Ou seja, existe esse corpo macro, que é o que nós estamos inseridos nesse contexto, que é o corpo de Deus, seja no contexto físico ou no contexto metafísico, nós estamos inseridos nesse contexto. E existe também o corpo micro, que a gente trata do nosso microcosmos. Se você for fazer uma análise de sangue, por exemplo, você vai ver os micro-organismos dos cromossomos, enfim, das células, de todo o micro-organismo que funciona como um corpo micro, que é um espelho para o corpo macro do Criador. Um exemplo, você tem lá a proteína, é um vídeo famoso que tem aí no YouTube, você pode pesquisar aí, a proteína que carrega a felicidade, né, o que eles chamam de felicidade, que é uma proteína que é liberada ali no seu cérebro quando você faz algo que te deixa feliz. Então, você tem ali a dopamina. Então, você tem um neurotransmissor que ele vai carregar a dopamina para essa área do seu cérebro que vai captar essa informação e liberar ali os neurotransmissores para você ter essa sensação de prazer. Felicidade. Beleza, felicidade. Se você ver a imagem, é sensacional. Tem ali uma representação gráfica da imagem. Vou tentar fazer aqui, não sei se o pessoal vai ver. Beleza, então você tem lá, mas isso qualquer um pode pesquisar no YouTube que você vai ver lá a imagem, essa representação dessa proteína, que ela, na verdade, neurotransmissor, que ele pega ali a proteína e ele vai assim, ó, como se ele estivesse carregando uma bolinha nas costas, e ele vai assim, ó, dando passinho por passinho para levar lá. Desse jeito? Ficou muito famoso. Depois, se for o caso, o pessoal pesquisa aí, ou se você quiser colocar na edição. Cara, é muito legal, sério. Sim. E aí, para você ver assim, como que funciona a questão do nosso micro-organismo que aponta para o macro-organismo, ou seja, cada um de nós somos micro-organismos no grande cosmos, no macrocosmos do Eterno, do Criador. Sabe quem fala isso também? Olavo de Carvalho. Ele fala isso? Ele fala. Nunca cheguei a ver ele fala que uma frase dele fala assim: você olha para o macro e você não tem poder sobre o macro, mas você muda o teu micro. Sim. Então, você olha para a sociedade, você não tem como mudar a sociedade, não dá uma de louco não de querer mudar a sociedade, um único agente querer mudar toda uma estrutura que está posta. Mas você, dentro do seu micro, dentro da onde que a tua mão alcança, você tem influência e você pode mudar. Então você não pode mudar o macro, mas você pode mudar o teu micro. Legal, perfeito. É exatamente o que eu penso. Eu penso isso aí. Sensacional. Mas enfim, o máximo que você pode fazer é influenciar. Mas voltando a essa questão do micro, do macro, do microcosmos, da mecânica quântica, você, cada um de nós, a Escritura inclusive, ela atesta isso, né? Quando você tem lá, por exemplo, o Salmo 82, o próprio Messias, ele cita isso, que nós temos essa condição de alterar a nossa realidade, seja ela fractalizada desde o micro, ou seja ela até o macro. Fala assim, a nossa realidade. E isso a Bíblia chama de fé. Você vai ler lá em Hebreus 11, vai falar ali a descrição do que é a fé. E o próprio Messias, ele dá comparativos. Ele fala, olha, se vocês tivessem a fé como o tamanho de um grão de mostarda, que é o menor de todos, diga-se de passagem. Sim, né? E é uma condicional que ele está utilizando. Se, quer dizer que não tem. Vocês diriam para este monte, lança-te ao mar, e assim o seria. E isso é real, isso é literal o que ele estava falando ali. Porque nós temos essa condição. E eu falo muito disso no meu canal, já fiz várias lives falando sobre a questão do nível subatômico das partículas, que a gente chama de mecânica quântica. E a questão da fé, ligada ali à fé. Outro ponto, mais uma vez voltando à questão da estigmatização. Nunca leve isso para o lado seguinte. Que nem eu falei a questão do zodíaco, que nem eu falei a questão da Kabbalah, que nem eu falei a questão... Tudo que eu falei aqui voltado a essa questão do estigmatismo. De você estigmatizar um termo. Acontece a mesma coisa também com a mecânica quântica. Porque o pessoal vai falar assim, isso aí que você está falando é aquele negócio lá de O Segredo. É verdade. Já ouviu falar?
Sim. Do livro. Não tem nada a ver. Que é Por quê? Confissão positiva. São pessoas do meio secular, digamos assim, Sim. querendo utilizar princípios até bíblicos, Uhum. que é a questão da fé, só que atribuir isso ao universo, tirando Deus da equação. Sim. Sempre é a mesma mecânica. Sempre a mesma né? coisa, gente. É o que eu estou tentando falar para vocês desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. A mesma coisa, ela se repete. Então, a partir do momento, vamos supor, vamos criar aqui os irmãos seguidores do Ricardo Della Rocha. Beleza. Daqui 20 anos, não precisa nem de tanto mais hoje em dia está muito mais rápido. Mas daqui 20 anos, o pessoal vai falar, não, os ricardismos, né, que começou a surgir lá na década Della Rochismo. os ricardismo, Della Rochismo, acreditavam nisso e nisso e nisso. Sim. Então, o Lloydismo falava que assim, assim, assado. Eles vão criar um mecanismo, vai rotular e vai estigmatizar. Sim. Para quê? Para as pessoas repudiarem as informações que você... Né? E joga Eu trouxe, fora que a tudo pessoa que a trouxe. pessoa até trouxe de bom. Sim. Sim. E para quê? Separar o conhecimento verdadeiro Sim. da escritura, para que você não tenha acesso àquilo ali e não utilize aquilo da forma correta. Sim. É tudo repetido. Sim. Não há nada de novo. Debaixo do céu. É isso aí, gente. Olha, com essa... Aqui eu acho que foi mais de uma hora aí de conversa, fora o que vocês não viram. Exato. Tem muito mais coisas lá no canal do Muito. Cosmologia Bíblica que eu recomendo. Lá o negócio é profundo mesmo, é uma conversa que Densa. instiga, né, ao Exato. raciocínio. Eu acho que a gente precisa honrar os nossos irmãos de caminhada, o Ednardo é um deles. Então eu recomendo para que você que ficou até agora aqui, primeiro, muito obrigado de confiar a tua audiência até esse momento aqui. Sim. Então, já deixa o seu like, curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal e se inscreva no canal do Ednardo também. Mas antes, teremos um bônus. O bônus é o Ednardo dar uma pincelada, já que a gente entrou no assunto de zodíaco. Ah, verdade. O que é o zodíaco relacionado às 12 famílias celestiais? É o bônus, amor, não fica É bravo, o bônus, leão, é o bônus. leão. Fala do leão primeiro. Total. Não, fala do aquário primeiro. Tá vendo? Essa sensação que dá. A galera já começa a querer, não, me fala aí o futuro, o que eu vou fazer, como é que vai ser, o que é bom, como é que eu vou, como é que eu vou arrumar um namorado, como é que eu vou, Isso. sabe? O ascendente. O meu ascendente, meu descendente, como é que... Primeiro decanato, segundo decanato. Esse é que é o problema, É. entende? E É isso. aí já Verdade. lascou tudo. A gente já perdeu mais 500 inscritos. Já. Mas a galera que entende a profundidade já ganhamos 1000. Gente, tá tudo na Bíblia, tá? A Bíblia é a resposta para tudo, tudo. Quanto mais você se aprofundar na Escritura, mais ela vai se revelar para você. E não é simplesmente você falar assim, vou ficar aqui lendo de uma forma que legalista, de uma forma que fundamentalista. Não, não é isso. É você, muito pelo contrário, você se despir de legalismos, se despir de fundamentalismos, não é fácil, mas Porra. você fazer isso e ler a Escritura na sua estrutura mais pura e simples. Aí, à medida que você for crescendo na fé e for crescendo no conhecimento e na graça, né, o equilíbrio, você vai aprofundando dentro da Bíblia mesmo, você já consegue ir aprofundando em outras questões, como, por exemplo, a metodologia judaica de interpretação. É algo sensacional para você aprofundar no mesmo texto. De camadas, né? Sim, exato. É o O mesmo texto, ele consegue falar várias coisas e você conseguir navegar nessas águas. É uma forma. Você fazer utilização de chaves de entendimento para poder decodificar a escritura, que é o que a gente faz no nosso trabalho lá. Eu coloquei isso no livro, Cosmologia Bíblica, tem muita informação. Isso tudo ajuda demais para você ir navegando. Isso tudo aqui, à medida que você for lendo, o Criador, Deus vai falando para você, o Espírito Santo vai falando. Aí, essa ânsia que você tá de querer saber, ascendente, descendente, futuro, passado, presente, já tá tudo lá. Para você ter uma ideia, se a gente for a níveis aqui de técnicas dentro da gematria, né, alguns chamam de gematria, outros chamam de gemátria,
O seu nome está escrito na Bíblia, o seu está escrito, o meu. O meu tá mesmo. Todas as entidades, não, estou falando o seu individual, não porque Entendi. você Não utiliza porque eu um sou- nome que já existe, mas o seu nome literal está lá, Uhum. codificado na escritura. Posso fazer um adendo aí? A importância do nome, né? Nome é reputação na cultura hebraica. E depois de pesquisar sobre essas coisas e também, sabe, um novo tempo de vida e tal, eu busquei mudar, por exemplo, o nome do canal. Para quem é mais antigo aqui sabe que eu carreguei o canal Kiko de la Rocha durante anos e anos. O Kiko é um apelido de infância meu que eu ganhei, que eu trouxe para a vida profissional como fotógrafo e que muitas pessoas me conhecem mais como meu apelido do que como meu nome real. E que nesse trabalho que eu estava fazendo ultimamente com relação à ressignificação minha do meu novo momento, essa mudança de chave, de reconhecer o meu nome, não só o meu nome, colocar o meu nome, me apresentar com o meu nome e o meu nome trazer essa reputação que o nome Ricardo significa forte e corajoso, né? É uma coisa que eu precisava para mim. E muitas pessoas não têm noção e que podem ressignificar essa reputação, ou às vezes abandonaram, apostataram aquilo que você recebeu como nome que foi dos pais de vocês tão desejado. E que você é como se fosse uma forma de desonra mesmo. Quando você renega o teu nome, o nome que os teus pais te colocaram com tanto carinho, que eles escolheram, e você renegar isso, é uma forma de desonra. E quando eu entendi tudo isso, Ednardo, para mim foi um baque, assim, uma chave muito grande. Porque até onde eu estava disposto a viver essa nova realidade. Então eu me despedi de qualquer tipo de, sabe, de questão de, é porque o Kiko é mais conhecido, porque isso. Me chamem pelo meu nome, prazer, Ricardo. E eu quero ter essa roupagem, ter essa nova apresentação e honrar principalmente aqueles que vieram antes de mim e que confiaram a mim o meu nome, né? E que me deram essa responsabilidade, né? Essa reputação. Então eu acho muito importante esse lance do nome, né? E que cai também na atitude também, né? Do zodíaco, sei lá, mas faz tudo a ver. De codificar, né? Que o nome, né, está codificado, né? Sim, perfeito. Eu falava isso, a questão literal. O nome de todo mundo está lá. Toda a humanidade, todos os eventos. O nome no livro da vida. Não, tô falando da Bíblia mesmo. Da Bíblia. Tô falando da Bíblia mesmo. Se você pegar aqui um texto, né, porque aqui não vai calhar da gente fazer, vai demandar um tempo, mas se você pegar um texto aqui em hebraico, pelo valor numérico de cada letra, e você aplicar as técnicas da gemátria, você chega no número. Você vai ter numerações, e essas numerações elas trazem por si códigos, que você vai aplicar esses códigos e você vai fazer a leitura das palavras de acordo com essa codificação. Sim. Então, eu até citei isso lá no encontro foi sábado? Sábado. Citei isso lá, que é o quê? Isaías 53 é um exemplo. Uhum. Mas isso é a Bíblia inteira. Então, sim, em Isaías 53 está escrito lá, Yeshua Shimi. Uhum. É um dos textos que significa, Yeshua Shimi, em hebraico significa, a gente traduz no português como Jesus é meu nome. Uhum.
Lembrando, Isaías 53 é aquele capítulo de Isaías que, se você for ler ele todinho, ele descreve a vinda do Messias assim com precisão, né? É absurda, e, inclusive que ele morreria por nós, né? Sim, ele foi traspassado pelos nossos... Isso, Sim. e que nos dá, que a morte dele traria cura, traria acesso ao Pai, né? E quem é aquela pessoa? E você faz os 20... Como é que é a contagem? A cada 22... São técnicas, né? Então, para chegar nesse número, você tem... Por exemplo, você tem o número 7. O número 7, ele referencia a perfeição. Certo. Aí você tem o número 3. Certo? Certo. Corpo, alma, espírito. Tricotomia. Pai, Filho, Espírito Santo. Ruach HaKadosh, que a gente traduz em português como Espírito Santo. Certo. 7 3 vezes, você vai ter o 21, por 21. exemplo. Aí você, o próximo vai ter o 22 e assim... Que é o começo da outra. Então, Então, aí você aplica essa... É uma das técnicas, né, dessa... E aplicando isso naquele texto de Isaías 53, você chegou... Sim, de trás para frente. Eu não. Quem apresentou esse do Isaías 53 foi inclusive o Luiz Miguel, que ele pegou de um estudo que foi feito. Mas eu cheguei a fazer outros também, e esses eu fiz mesmo, em alguns outros textos, e encontrei... Bateu muito. Encontrei Outras palavras, outros nomes e tal. Então, e de Isaías 53 trouxe a mensagem que Jesus... Yeshua Shimi. Então você conta lá, Yeshua de trás para frente, conta 22 letras, marca essa. Aí vai estar lá um Yod. Aí continua contando 22 letras, a próxima lá você vai marca, aí vai estar Shin. Yod, Shin, aí depois você vai ter, aí você vai contando, Vav, aí depois vai ter um Ain. Aí vai estar lá, Yod, Shin, Vav, Ain. Depois você vai continuar contando, isso não muda. Até o fim. Até o fim, você vai 22, não é 21, o outro 25, não, o outro 19, não, todos 22. E aí você vai pegando letra por letra, vai dar lá, Yod, Shin, Vav, Ain, Yeshua. E aí Shimi vai ter o Shin de novo, Yod, o Mem e outro Yod. Então vai estar lá, Yeshua Shimi, ou seja, Yeshua é meu nome. Então, aquele texto de Isaías 53, ele está a assinatura lá falando, ó, Yeshua é meu nome. Então, quando você lê isso, é uma coisa sensacional. Sim. Isso é que eu estou falando só de Isaías 53. Ali, a Bíblia tem 66 livros no cânon oficial. Protestante. No cânon protestante. Então, você aplica essa técnica na Bíblia inteira. O mesmo texto, ele traz várias mensagens de toda a humanidade, de toda a história da humanidade, desde Adão e Eva até o Apocalipse final, o dia da redenção final, o último dia, o grande dia do Senhor. Então, são técnicas que você aplica para você observar tudo. Isso é o livro da vida, né? Conectado ao nosso DNA também, porque o nosso DNA, a base nitrogenada do nosso DNA, ele também registra tudo que a gente fez na nossa vida. Então não adianta você falar, eu vou fazer uma coisa aqui no meu quarto escondidinho, ninguém está vendo. Não, está sendo registrado no seu DNA. Tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você cheira, tudo aquilo que você toca, tudo aquilo que você pensa, está moldando o seu DNA para chegar no dia do juízo final, aquilo ali vai ser posto frente à Escritura. Então, é algo assim, esse mundo é literalmente um palco onde a gente está aqui passando por esse teste para chegar no final ser aprovado ou reprovado. Ponto. E por isso que a porta é estreita. Sim. E aí o seguinte, para responder ela. Tribos celestiais, nós temos lá as 12 tribos. Certo. Né, que tem a divisão, inclusive, que acaba sendo 13, mas Sim. é porque uma substitui, né? Porque você tira a tribo de Dan, Sim. Ela é substituída. Da mesma forma que os 12 discípulos. Então você tem lá os 12 discípulos, Sim. aí você tem Judas que sai, depois entra Matias. Então, da mesma toda a Bíblia ela é conectada. É o que eu falei, tudo no cosmos é conectado. Então você tem as 12 constelações. Sim. Todas elas apontam para características messiânicas. Certo. Então cada uma delas que você vai ler ali, você tem a constelação tal, e os decanatos, por exemplo, a Ursa Maior, você tem os decanatos, a Ursa Menor, inclusive tudo isso está na Bíblia. Quando você lê lá em Jó, aí Deus fala assim, acaso podes carregar
conduzir a Ursa com seus filhos, aquilo ali, Deus está referindo-se à constelação de Ursa Maior e a constelação de Ursa Menor. Certo. Quando fala, por exemplo, onde estava tu, ó Jó, quando as estrelas da alva rejubilavam-se? Então ele está citando um período atemporal antes da bolha cronológica que a gente está acostumado a esse entendimento desse mundo aqui, desse universo que a gente está inserido. Deus está usando essa referência. Tudo isso você só consegue entender através da cosmologia bíblica e essas chaves de entendimento que a gente está passando. Sim. Ótimo. A partir daí você entende que os 12 discípulos, eles são um espelho que mostra um paralelo das 12 tribos e que tudo isso está conectado com as 12 constelações. Que quer dizer o quê? Cada discípulo, ele traz ali as suas características, que traz um espelho para as 12 tribos, que as tribos você tinha ali os povos, que você tinha ali a tribo, e a tribo do meio, e as tribos que ficavam ao redor. Sim. Cada dessas tribos você tinha o povo de Israel, que era unificado. Então, cada pessoa ela tinha suas características, todas elas espelhadas nos discípulos, conectados com as constelações. Cada constelação, ela fala de uma família celestial na qual nós viemos, que é a divisão do reino celestial na qual nós viemos para esse mundo, para poder passar pelo processo de redenção, para ver quem que vai conseguir retornar. Exatamente. Então, todas essas características são determinadas por essas constelações. Isso aqui, desde quando você... Inclusive, isso responde. Pessoa, quem tiver aí mais de 1, 2, 3, 4 filhos, muitas vezes você fala, pô, mas eu sou assim, minha esposa é assim, e meu filho não tem nada a ver comigo. Da onde que esse menino tirou isso? Exato. Aí você pega o outro menino completamente diferente do outro irmão. Às vezes ele pode nascer, pode ser gêmeos. Aí vem é de um jeito. Sim, aí vem um outro totalmente diferente. Aí você tem algumas características que se assemelham, outras características que não tem nada a ver. Aí você fica assim, como que isso se dá? Sim. Vamos lá. Você tem o Sol, por exemplo, que é o luminar maior, que ele influencia diretamente em todo o organismo do macrocosmos aqui na Terra. E isso é uma coisa que qualquer um entende. Sim. Por exemplo, você tem lá as plantas e elas fazem a fotossíntese, ou Exato. seja, o raio solar vem, do sol. elas precisam do quê? De uma energia, de um ser, de um corpo celestial, certo? Sim, isso aí todo mundo entende isso, inclusive aprende na escola. Tranquilo. A Lua também ela tem a mesma influência. Certo. Não a mesma do Sol, mas ela tem a influência dela sobre os corpos aqui na Terra. Tanto é que você pega qualquer pessoal aí do interior que faz plantação, eles olham ali o período lunar para poder, dependendo, plantar tubérculo, ou plantar raiz, ou plantar, então tudo isso. A própria gestação das mulheres também. Sim, a questão... Os mares. Sim, a questão do cabelo. Todo o macrocosmo, ele é influenciado pelo reino celestial, pelas luminárias celestes, que eu falei do Sol e da Lua, que são os mais fáceis de entender. Sim. A Lua, nem tanto, muita gente vai falar, isso aí já é astrologia. Não tem nada a ver com astrologia. Não, isso são influências eletromagnéticas, assim como o Sol influencia na fotossíntese, a Lua também influencia. Claro. Inclusive, alguns falam que a Lua influencia na maré, não tem nada a ver, mas ela influencia sim na água. Sim, a Lua ela tem um campo magnético, mas ela influencia nos líquidos. Todos os líquidos. Sim, por isso que é a questão da gestação. Porque é o líquido amniótico. Então são energias que vêm. Por isso que você tem lá as pirâmides, elas são feitas para poder canalizar essas energias que vêm das constelações. Ou seja, cada constelação nós vivemos num mundo eletromagnético. Certo. E cada estrela, ela é um corpo eletromagnético que emana energias eletromagnéticas aqui no nosso macrocosmos. E à medida que a catraca celestial se movimenta, essas estrelas elas vão exercendo essa energia. E aí, dependendo da sua gravidez ali, a região que você está na Europa, você está nas Américas, se você mora numa cidade, se você mora num campo. Então, a posição onde você está, todas essas estrelas elas vão influenciando, até chegar um momento que as características do próprio comportamento ali de cada indivíduo vão sendo moldadas para que você nasça já meio que com um download dessas informações. Inclusive, os animais da casa também eles sofrem essas alterações. Tanto é que você pega um animal, por exemplo, um animal agitado, e traz para uma casa que as pessoas são mais calmas, ao longo do tempo esse animal ele vai se acalmando por causa da frequência de cada um. Então,
Por isso que muita gente fala assim, o animal cachorro parece com o dono. É por causa da Aham. frequência que é emitida, que o animal, ele também tem água no corpo, todo mundo tem o líquido no corpo, ele vai se amoldando com essa frequência e aí ele consegue Total sentido, escalar, sim. exatamente. Então, assim, tudo isso é explicável, quando Claro. você compreende isso da maneira correta, bíblica. Sim. E tudo isso aqui eu não estou falando de astrologia que você vai na banca, não estou falando de Bíblia. Exato. Quando você pega a escritura e lê ela, quando você decodifica, quando você usa as chaves de entendimento, você consegue aprofundar na escritura da maneira correta e entender o que a Bíblia tem de mensagem para nós, para a nossa vida inteira. Uau! Uau! Isso aí. Uma aula, né? Isso Uma porque aula. só foi um bônus. Gente, bônus. isso é um dos bate-papos assim que a gente teve aqui em casa. Temos muito o bom. privilégio, né, de ter. É muito bom poder desfrutar, né, desses momentos aí e poder receber os amigos e a gente ter conversas profundas assim. Eu acho que é bacana. A gente só quis. O objetivo desse vídeo era dividir com vocês uma dessas conversas que a gente acaba tendo. Nada mais, nada menos. A gente está aberto para ouvir, para entender, para examinar como os bereanos faziam, né? Examinar nas escrituras aquilo que os pregadores falavam, e eu acho que é esse tipo de postura ativa, não passiva, de só ficar ouvindo e ficar, sabe, obedecendo, mas de você examinando tudo à luz das escrituras, como o Ednardo falou aqui desde o princípio. Examine as escrituras, as fontes, as respostas, e todos esses ensinamentos, esses estudos, eles estão sendo trazidos através de muito estudo das escrituras. Basicamente é isso, né? Perfeito. Muito obrigado por ter ficado até agora com a gente, de verdade. E queria abrir para você dar um salve final. Eu sei que a gente vai continuar conversando aqui no off, mas espero que vocês tenham gostado aí da presença do nosso amigo Ednardo Sabino. É muito bom. E se você gostou também das intervenções da Lloyd, também coloque aqui nos comentários. Olha, queremos a Lloyd mais no canal. Com certeza. Gostei da Lloyd. Olha, eu não sabia que era assim, não. Sai, Ricardo, entra, Lloyd. Quase isso. Mais ou menos por aí. Se você gostou dessa ideia, coloca aí nos comentários aí que eu quero ver. Fala aí, Ednardo. Agradecer mais uma vez, muito obrigado aí, você que chegou até aqui. Muita informação, privilegiada quem ficou até o final, né? É isso. Sempre assim. Porque muitas pessoas lá no começo já O pularam melhor fora, é o final, sempre. pularam sempre. fora no começo Exato. e ficaram sem essas informações aí que foram passadas no final da Toca do Coelho aí, né? Que a Lloyd tanto falou e que foi muito legal, muito legal. Gostei isso. demais. E aí, você gostou também, amor? Gostei, só queria ter mais tempo pra gente poder conversar aqui, ficar conversando aí, até altas horas. Mas o tempo é curto, né? E a nossa programação continua no off aqui, Isso aí. mas coloque aí a sua dúvida, sugestão, o seu like, o seu compartilhamento principalmente, né? Para pessoas que de repente gostariam de ouvir esse tipo de conversa. Valeu, até a próxima, o próximo vídeo, a próxima conversa, sempre aqui no canal. Tamo junto, até a próxima e fui!